sábado? Vamos lá, título da lição, verso. Deus santo e justo. O Senhor levanta a porta contra os seus exércitos. O Santíssimo vento é o seu arraial. Ele é poderoso em executar as suas guardas. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Joel 2:5. Ok, antes da gente discutir um pouquinho a abordagem do verso e o que é o livro de Joel, vamos lá para o auxiliar da lição, os objetivos para essa semana. O que a gente tinha para aprender na lição dessa semana? O primeiro objetivo, o conhecimento. O que era para a gente aprender na lição dessa semana? Conhecer o significado do dia do Senhor como dia de juízo. Ele pode ser um dia de condenação ou de salvação. Ok, então, o primeiro objetivo da lição é entender essa expressão, dia do Senhor. E entendê-la com um foco específico. Entender que o dia do Senhor é o juízo. E que esse juízo tem duas abordagens. Uma delas é salvação e a outra, condenação. Então, esse é o primeiro objetivo da lição, que é entender esse contexto. O que é dia do Senhor e entender esse dilema decisório que implica em condenação ou salvação. Qual o sentimento resultante de entender isso? De perceber o que é o juízo de Deus e de entender que ele tem duas possibilidades. Incentivar as pessoas a encontrar o dia do Senhor na felicidade e a libertação. Então, o objetivo de sentimento para a lição dessa semana é levar as pessoas para cá. E o sentimento de quem está vendo salvação, felicidade e libertação. Essas são as duas questões de sentimento para a lição. E aí a prática, o que eu faço? Ajudar os outros a estar cientes da segunda vinda de Cristo, levando-os a andar com Ele, ser cheios do Espírito Santo e assim conduzi-los na preparação para esse fim. Então, a partir do momento em que eu incentivo uma visão para a questão do juízo, que seja libertária e que seja de salvação, qual é a prática nossa? A prática nossa é anunciar isso, é pregar isso. E pregar isso com algumas questões de base, ou seja, eu vou pregar o quê? Pregar que Cristo vai voltar, então eu prego a vinda de Cristo, e prego a vinda de Cristo em duas abordagens de advertência. A primeira abordagem de advertência, a presença constante do Espírito Santo na vida do que espera Cristo voltar. E a segunda questão que está aí no objetivo, essa estrutura de pregação, de que o Espírito Santo tem que estar na sua vida como domínio completo, é aquilo que me conduz para um outro elemento, o preparo para essa vinda. Então, esse é o contexto da lição dessa semana. Portanto, essa lição, de alguma maneira, ela sai um pouco da discussão específica do povo de Israel. Quando eu digo discussão específica, a discussão de contexto histórico de Israel, ela sai um pouco desse contexto e ela nos aponta para um outro tempo da história, que é o tempo último dessa história. A despeito de ela usar Israel como referência para a gente, para entender o que acontece nesse último tempo da história. Mas Joel, assim como Isaías e alguns outros textos contemporâneos a essa época, nos levam a atenção para duas dimensões. A dimensão local, o que está acontecendo com o povo, mas a dimensão final, o que vai acontecer no último tempo da história, no último tempo de manifestação de Deus, quando a história do pecado vai se encerrar e quando a história final acontece como juízo último de Deus. Então, é como se a gente usasse a referência de Israel para apresentar essa dimensão última dos juízos de Deus. Também, diferente das lições anteriores, nessa lição aqui, a parte mais bonita da lição não está na lição, está nos comentários. A lição, propriamente dita, tem algumas perguntas que são perguntas de contexto direto, que a própria leitura do livro de Joel já apresentaria. Mas os comentários da lição dessa semana, os comentários de Ellen White da lição dessa semana, são, assim, primorosos. Esses vale a pena ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes se precisar. Porque os comentários
tão muito bons mesmo. Mas vamos lá, vamos tentar entender primeiro a parte de conhecimento da lição. O que a lição pretendia como estrutura de conhecimento? A lição pretende, enquanto estrutura de conhecimento, que a gente entenda o que é o juízo de Deus. E o juízo de Deus tem duas dimensões dentro do que a gente vê na inspiração, no texto profético. A primeira dimensão do juízo tem a ver com os filhos de Deus. Ou seja, o juízo que investiga ou vindica aqueles que são chamados filhos de Deus. Esse é o juízo apresentado em Daniel, capítulo 7, capítulo 8, enquanto descrição de fenômeno geral. O juízo de Deus apresentado ali, como a proposta da vindicação do povo de Deus, é um aspecto do juízo. Não é deste juízo que Joel trata. Também não é deste juízo que os profetas que apontam essas duas dimensões tratam. O juízo que se trata aqui é o último da história, que é o juízo que sentencia a história e executa a guerra de Deus contra o pecado. Essa abordagem de juízo de Deus, pontuada como o juízo último de Deus, a última batalha contra o mal, é o foco de atenção aqui. E porque esse juízo se aproxima, porque esse juízo último de Deus se aproxima, há algo para ser feito, há algo para ser decidido, para que eu passe por esse juízo salvo e não condenado. Porque se passar por ele condenado, é destruição completa. O que é interessante ao olhar para o juízo sob essa perspectiva, não o juízo que acontece primariamente, que é aquele que ocorre de 1844 para frente, como investigação e vindicação de Deus do seu povo, mas olhar para o juízo último, é que quando eu olho para o juízo último à luz do primeiro, ou seja, tem um primeiro juízo, que é um processo de vindicação, e tem um último, que é um processo de execução, quando eu olho para esse último à luz do primeiro, a única coisa que sobra para aquele que crê em Deus é alegria, e não tristeza. E essa é uma característica que muitas vezes se perde na pregação do juízo. A gente olha para o juízo como um processo de medo ou como um processo de pavor, porque a gente vê o juízo pela perspectiva da destruição. Mas a destruição não é para mim, a destruição é para o mal. Portanto, o único motivo de eu ter medo do juízo é se eu nego a salvação, se eu não aceito a proposta de salvação em Cristo Jesus. Se eu não aceito isso, ou seja, se eu rejeito a salvação em Cristo, o que acontece comigo? Eu vou olhar para o juízo como característica de condenação. Estou perdido, não tem alternativa para mim. Se é esse o meu olhar para frente do juízo, para a perspectiva do juízo, óbvio, eu vou ter medo. Porque eu estou negando o tempo de liberdade que eu tenho hoje para escolher a favor de Deus. Então, essa é a questão que paira no livro de Joel. O que o livro de Joel apresenta como referência? Você olha para o sul, para o reino do sul, olha para a situação do povo de Israel, e o que você observa no povo de Israel é a negação da promessa de Deus. O que você está assistindo em Israel é tudo aquilo que Israel possui está se desfazendo. A coisa mais importante que trouxe Israel para a terra de Canaã está lá na entrada de Canaã. É a terra que mana leite e mel. A terra de Canaã era a terra de provisão, onde os frutos nasciam de tamanhos astronômicos, onde a terra, tudo que se plantava, fornecia, e fornecia em larga e grande quantidade. Ou seja, quando Israel vai para Canaã, o que Israel encontra é um lugar onde ele nunca mais vai ter preocupação com a sua manutenção. Israel não vai para Canaã para ficar rico. Até porque, quando Israel sai do Egito, sai muito rico. Israel tem tantas coisas que ganhou, porque ele fez uma coleta antes de sair do Egito, que ganhar coisas não é a preocupação de Israel. A preocupação de Israel é ter uma terra livre, uma terra onde ele não dependa de mais ninguém, a não ser de Deus e das suas famílias. É para esse lugar que Israel vai. Agora, exatamente isso, que foi a entrada do povo de Israel em Canaã, é tirado de Israel. A terra entra em crise. Tudo que Israel produzia, acabou. E a descrição que Joel faz tem uma introdução interessante, porque ele pega 4 tipos de gafanhotos e vai descrevendo o processo da destruição. Passa a primeira leva da praga e destrói tudo. Passa uma segunda leva da praga e completa o processo. Passa uma terceira leva da praga e completa o que sobrou. E uma quarta para ter certeza de que não sobrou nada.
Junta com isso mais outros dois elementos que aparecem no texto. O fogo destrói ainda o resto que sobrou. E aí o que sobra é deserto. Então, essa estrutura é o que você está vendo olhando para Israel. Olhando para Israel, particularmente o reino de Judá. Ou seja, não sobrou nada. Pior, todas as ofertas templárias, todos os serviços que Israel tinha no templo, dependiam daquilo. Qualquer festa de templo que Israel executasse, qualquer tarefa que Israel fosse executar de serviço no templo, implicava em levar materiais da sua subsistência. Ou eu tenho que levar ovelhas, ou eu tenho que levar manjares. A festa de Israel do templo e as discussões de Israel com Deus no templo simplesmente não tinham mais como ocorrer. Não tinha mais nada para levar. Não tinha mais nada para ofertar. Então, além de eu ter uma crise interna, que é uma crise de subsistência, eu tenho uma crise religiosa resultante da subsistência. Como é que agora eu peço para Deus alguma coisa se eu não tenho nada para levar para Ele? Junta isso com a história do afastamento de Israel de Deus. Israel se afasta de Deus e agora vive uma perspectiva de que conversar com Deus é barganha, é troca. Porque ele adota um modelo pagão para dentro da sua estrutura. Então agora eu tenho um problema mais sério. Por quê? Eu tenho um problema de que a terra não me dá nada, eu tenho um problema de que eu não tenho o que comer, e eu tenho um problema de que eu não tenho para quem pedir, porque eu não tenho o que levar para trocar com ele. Essa é a condição de Israel. Nessa condição vem um dos textos que a gente tem como clássicos aí, dentro da história bíblica, que é aquele texto: se meu povo, que se chama pelo meu nome, que diz o texto, com fé se humilhar. Por que com fé se humilhar? Eu vou ter que chegar diante de Deus e chegar de que jeito? De mão vazia. Quando Deus tinha dado uma ordem para eu não chegar lá de mão vazia. Mas a ordem de não chegar de mão vazia não era para trocar alguma coisa com Deus. A ordem de não chegar de mão vazia é porque quem chega de mão vazia diante de Deus é que não teve fé antes e por isso não teve nada para levar. A gente muitas vezes olha para esse texto e compreende esse texto errado. No sentido de, eu não posso chegar diante de Deus de mão vazia porque eu tenho que ofertar algo para Deus para Ele fazer algo para mim. Esse texto não tem nada a ver com isso. Esse texto tem a ver com o oposto disso. Esse texto tem a ver com eu chegar diante de Deus de mãos cheias por uma única razão. Eu tenho mãos cheias. Se eu tenho mãos cheias, chegar diante de Deus de mão vazia é dizer, eu não tenho nada, quando eu tenho tudo. Isso é uma ofensa a Deus. Deus me deu tudo, me deu subsistência, me deu coisas, me deu alimento, me deu todas as coisas. E agora eu chego diante de Deus de mãos abanando. Quando eu chego diante de Deus de mãos abanando, tendo ganho dele tudo, significa o quê? Que eu estou escondendo, como a gente diz na linguagem de hoje, escondendo o ouro. Entenderam? Essa é a questão do texto. Só que agora Israel não tem nada para levar. Só que a mente de Israel é essa. Eu só posso pedir algo para Deus se eu tiver algo para dar para Ele. Portanto, eu estou comprando a bênção de Deus. Estou pagando a bênção de Deus. Eu vou ter que chegar diante de Deus de que jeito agora? De mãos vazias. Para dizer para Deus que eu estou de mãos vazias, por quê? Só tem um jeito de Israel ficar de mãos vazias. É Deus não estar com Israel. Porque se Deus estiver com Israel, como é que estão as mãos de Israel? Cheias. Se Deus está com Israel, como é que está a terra de Israel? Manando leite e mel. Se eu estou chegando de mãos vazias diante de Deus, só tem duas possibilidades. Ou eu estou mentindo, dizendo que eu não tenho, ou eu não tenho, porque eu estou em pecado. Só tem essas duas possibilidades. É nessa condição que aparece o texto de Israel como um chamado de redenção. E é por isso que a gente vai encontrar em Joel 2 uma referência de, apesar de Joel 1 indicar, entre em processo de um sagrado jejum e se humilhe diante de Deus, no capítulo 2, qual é o modelo do que eu deveria apresentar para Deus enquanto minha demonstração de humilhação? Rasga as vestes. O que diz Joel 2? Rasga o quê? Rasga o seu coração.
Portanto, há uma mudança de paradigma aqui. Uma coisa é eu estar sofrendo por interferência externa. Nesse contexto, o que Israel fazia? Rasga suas vestes, porque o coração está limpo. Agora o processo é inverso. Eles entram no processo do jejum, eles entram em processo de humilhação, mas Deus pede uma outra coisa para eles. O que Deus pede para fazer? Rasga o seu coração, porque é esse que tem problema. Não são as suas vestes. Percebe que quando a gente vê as outras estruturas de jejum, pega lá o período de Mardoqueu, pega outros modelos diferentes que a gente tem na Bíblia nesse mesmo contexto, Israel tem suas posses, tem suas condições, está em condições de normalidade, mas tem uma situação externa a Israel fora do controle. E aí o que eles fazem? Se vestem de saco, cobrem de cinza, fazem jejum ou rasgam suas vestes em pranto porque alguma coisa externa está acontecendo. Ali o problema é outro. Ali a coisa externa está vindo como advertência do pecado de Israel. O que pede para rasgar? Rasga o que está quebrado, rasga o que está com problema, rasga o seu coração. Esse é o contexto da história. Então, quando eu olho para isso, à luz disso aqui, o que está acontecendo como juízo em Israel? Antes do juízo acontecer, antes de Deus pôr a mão em Israel e executar sobre Israel o juízo de condenação, o que Deus faz? Vai insistindo constantemente com Israel para ver se Israel muda de lado, daqui para cá. Portanto, as advertências tópicas que estão acontecendo com Israel, a fome, a peste, a mortandade de tudo, essas coisas que estão acontecendo com Israel são simplesmente demonstrações de misericórdia para Deus. São apresentações de misericórdia de Deus para com Israel, para ver se Israel acorda da situação em que está. Como esse é o pano de fundo, isso a gente pode transportar para hoje. Por quê? Quando eu chego na metade do livro, Joel capítulo 2, na última parte de Joel capítulo 2, para onde a minha atenção é levada? Ela sai da história do que está acontecendo ali com o povo de Israel e é levada a nossa imaginação para uma história que ainda não aconteceu. A gente tem um transporte de tempo histórico de quase 2.000 anos e meio para frente, para o nosso tempo. Então, esse momento de transporte para 2.000 anos e meio para frente é o que me chama a atenção na discussão da lição dessa semana. Por quê? Essa noção de juízo final não é algo para o povo de Israel físico. A noção de juízo final é algo para quem viver o último tempo da história do mundo. E por isso Joel 2 nos transporta 2.500 anos para frente para o nosso tempo. Para a gente olhar com calma o que está ocorrendo aqui. O que está ocorrendo na nossa época. Então vamos tentar entender o que está ocorrendo na nossa época. Como é que vive o povo de Deus século 21? Olha para o mundo e me descreve como é que está vivendo o povo de Deus. Sai de um único lugar do mundo, onde a gente pode dizer que talvez tenha alguma coisa de crise um pouco mais séria, que é a África. Sai da questão África, que é o país paupérrimo do mundo, por condições políticas, geográficas, etc. E olha o mundo no restante. E me diz em qual lugar do mundo a Igreja Adventista está passando por dificuldade enquanto o seu processo de manutenção. Onde há maior prosperidade. Tem algum lugar, tirando a África, que a Igreja Adventista passa por dificuldades de manutenção. Ou seja, não tem comida, tem dificuldades estruturais, ou tem algum lugar do mundo assim? Não. Bom, se não tem, eu tenho uma de duas coisas acontecendo. Ou a mão de Deus está lá, enquanto a apresentação, é o que acontecia com Israel, ou a mão de Deus se retirou e nós demos conta de resolver o problema sozinhos. Uma das duas coisas está ocorrendo. Como eu não acredito na segunda, por causa da misericórdia de Deus, então a primeira é verdade. Deus mantém a mão sobre o seu povo. Qual é a resultante disso? O que diz o texto profético como resultante disso? Rico sou, de nada tenho falta. Então agora eu tenho um problema. A mão de Deus está presente, porém, eu tenho um risco, que é o risco de Laodiceia. Qual é a história de Israel? Terra que mana leite e mel. A prosperidade leva Israel para onde? Eu quero ficar parecido com as demais nações. Eu quero ficar parecido com as demais nações, implanta reinado. Implanta reinado, Israel começa a entrar em
crise. Mas essa crise não chega a afetar o quê? A estrutura do povo. E Deus vai esticando o prazo. E vai esticando o prazo. E vai esticando o prazo. Chega uma hora que Deus faz o quê? Corta, fecha as torneiras. O que acontece na história do mundo, por fim da história do mundo? Se você olhar o desenho, é o mesmo. Onde começa a história de Joel sobre os juízos de Deus? Se você vai lendo a história, e se você lê o texto de Amós, isso fica mais claro ainda. Aonde começam os juízos de Deus? Nas descrições do juízo. Ele começa pelas nações que assolaram Israel. Antes de dizer o que ele vai fazer com Israel, ele diz o que vai fazer com as outras nações. E aí começa a mão de Deus pesada sobre o contexto. Quando a mão de Deus começa pesada sobre o contexto, ela vai chegando perto de quem? Dos seus filhos. Se eu olhar o mundo de hoje, não é exatamente a mesma coisa. Pega Mateus 24 e lê a sequência. Não é a mesma coisa. Olha para o contexto externo que eu tenho. Nações contra nações, reinos contra reinos, pestes, mortandades, assolações, fomes, dificuldades. E o povo de Deus está tranquilo. O que acontece no contexto me mostra o quê? Que a mão de Deus está chegando. Qual o último lugar que a mão de Deus chega? Sobre os seus filhos. Mas chega. Ela pode demorar, mas ela chega. E chega por quê? Porque os seus filhos precisam ser despertados. Então, esse é o desenho da história. Então, quando a gente tem aqui essa proposta de incentivo, de busca de felicidade e libertação, é para me livrar do que em primeira instância? Da perspectiva da mão de Deus pesada sobre mim como elemento de castigo ou advertência. Há uma outra mão pesada de Deus descrita na lição, mas essa não é de castigo e nem de advertência, é a mão da provação. Para que a mão da provação caia sobre mim e eu desenvolva a minha fé, eu tenho que estar livre de qual outro contexto? O contexto da condenação. Porque a mão virá, de um jeito ou de outro. Seja pela condenação, seja pela provação. A única questão é que se ela vem pela condenação, essa mão pesa. E pesa para valer. Se ela vem pela provação, ela pesa. Mas na dimensão da capacidade do Espírito em resistir à provação. E suportar a provação. E aí fortalece a fé e você cresce outra vez, cresce outra vez, cresce outra vez, cresce outra vez. Mas virá. Virá por quê? Porque se não vier, com que mundo eu me acostumo? Com o que vem ou com esse aqui? E aí que está o nó. O grande problema nosso é a questão do acostumar-se com. Se eu me acostumo com, para que eu vou esperar isso aqui? Meu Senhor tarde virá. Texto bíblico. O dizer no coração, meu Senhor tarde virá, é porque está muito bom. Está tudo tranquilo. Se está tudo tranquilo, para que eu quero o céu? Eu até quero, mas como um sonho futuro. Quando eu ficar velhinho, que já não puder mais aproveitar as coisas desse mundo, aí Jesus pode voltar. Mas até lá, dá um tempo aí, espera um pouco, que eu quero curtir a vida mais um pouquinho. Porque Deus mexe no contexto. Deus mexe no contexto, porque se Ele não mexer no contexto, a consequência natural do pecado é se acostumar com o pecado. Nós nascemos no pecado, nos acostumamos fácil com ele. O que não é fácil se acostumar é com o inverso do pecado. Por quê? Porque isso não é natural. Para um ser humano que nasce no pecado, isso não é natural. Desse contexto, vamos a alguns textos que para mim chamaram a atenção na lição, eu quero partilhar isso com vocês. Mais do que propriamente eu falar, eu queria dar uma olhada nesses textos em particular com vocês, e vocês meditando um pouquinho no que esses textos querem dizer. Vocês leram na lição, mas eu vou evocar alguns deles. Primeiro, está logo no pensamento-chave da lição. Deus permite as crises para que seu povo sinta dependência dele e necessidade de reavivamento e reformas espirituais. Então, para que vem a crise? Porque se não vier a crise, eu não mudo. Se não vem a crise, eu não mudo, eu fico como estou. Porque está tudo bem. Isso, embora não seja uma verdade absoluta para todos. Por quê? Se alguém está com Deus, ele não precisa da crise porque ele já está reavivado. Então, ele não precisaria da crise. Porém, o contexto do mundo colocará o mundo numa crise profunda. E para eu entender e sobreviver a ela, talvez venham provações. E aí já não é uma crise no sentido de reavivamento, é uma crise no sentido de fortalecimento da fé. E aí é uma crise pontual.
para o sujeito em fortalecimento da fé. Mas tirado esse sujeito, todos os que estiverem no processo de letargia terão que passar pela crise para perceber que precisam mudar, que precisam buscar. Outro texto na sequência desse, que é a descrição dos gafanhotos, ele descreve os gafanhotos como um exército do Senhor e viu na vinda desse exército o castigo divino sobre Israel infiel. Portanto, aquela praga descrita ali tem uma mão atrás dela. E a mão atrás dela é a mão de Deus. Portanto, diferente de ser um processo aleatório ou um processo de tentação de Satanás, aquele processo específico era a atuação de Deus para despertar Israel. Na carona disso, vem alguns textos aí da inspiração que são interessantes de olhar. Deus está apelando para aqueles que desejam deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Há um trabalho de completa reforma. Esse texto é dos Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 514 e 515. Fiquei profundamente impressionada pelas cenas que recentemente passaram diante de mim à noite. Parecia existir um grande movimento, um trabalho de reavivamento em ação em vários lugares. Nosso povo se movia em linha e respondia ao apelo de Deus. Meus irmãos, o Senhor está falando a cada um de nós. Ouviremos sua voz. Espevitaremos nossas lâmpadas e agiremos como pessoas que esperam a vinda do Senhor. O tempo atual é dos que pedem e que se comunique a luz e dos que exigem ação. O que acontece na história final do mundo? Para que a história final do mundo de fato aconteça da maneira como a Bíblia prevê, há necessidade de que algumas coisas aconteçam. Primeira coisa que precisa acontecer, precisa ter gente esperando. Para ter gente esperando, Deus disse que tem duas formas disso acontecer. Forma número 1, prevista por Deus e incentivada por Deus, haja pessoas que proclamem. Forma número 2, não tem quem proclama, Deus faz proclamar, para que ninguém tenha desculpa de não se salvar por não ter ouvido ou não ter descoberto. Então, são duas formas do fim do mundo acontecer. Ou ele acontece porque pessoas decidiram proclamar, ou ele acontece porque Deus proclamou. Mas vai acontecer, de um jeito ou de outro. A advertência de Deus para o seu povo é de que o seu povo trabalhe em si a reforma necessária para que esse povo proclame. Se isso acontecer, acontece a fórmula número 1, que é a prevista por Deus e a que Deus quer. Se isso não acontecer, Deus tira a bênção do seu povo e agora as pedras clamam. Mas vai acontecer. Quando eu olho para isso, e a gente agora olha para esse texto de Ellen White falando assim, eu olhei para o mundo e vi reformas acontecendo em vários lugares do mundo, curiosamente é o que você vê acontecendo hoje, no mundo inteiro. Você roda a qualquer lugar do mundo, você viaja a qualquer canto do mundo, e o que você começa a perceber? Em nichos isolados do mundo, e nichos isolados não é nichos isolados de lugares, é nichos isolados dentro das igrejas espalhadas pelo mundo. Os nichos estão dentro da igreja, não estão nos lugares. As igrejas é que estão nos lugares. Dentro das igrejas, o que está acontecendo? Nichos isolados de reforma. É curioso observar isso, porque para a gente que vive aí já há um tempinho na igreja, né, já tem aí nichos isolados dentro das igrejas no mundo. Ou seja, surgem dentro das igrejas espalhados pelo mundo inteiro, nichos, pessoas se levantando, grupos isolados de pessoas espalhadas no mundo, esses grupos isolados dentro das igrejas no mundo, buscando a mesma coisa, isso que está chamando a atenção. Eles não estão estudando qualquer coisa, ou não estão fazendo movimentos de reforma por qualquer direção. Não, é como se eles estivessem literalmente alinhados e um conversando com o outro, mas não estão, eles nem se conhecem e nem se veem, mas estão estudando as mesmas coisas. Daniel e Apocalipse, como mensagem central, e revitalizando os testemunhos, particularmente o grupo central dos testemunhos para esse tempo. Fazendo isso em lugares isolados do mundo, sem contato uns com os outros. Mas você visita esses lugares, e assim, eu tenho rodado algumas igrejas aqui no Brasil, e passei em algumas fora, e você percebe que as pessoas estão estudando e buscando a mesma coisa, sem coordenação direta. O que me chama a atenção em primeiro lugar. Ou seja, não tem uma coordenação direta. Você tem pastores fazendo isso junto com esses grupos, ou tem grupos fazendo isso a despeito dos seus pastores, mas fazendo todos na mesma direção.
E sem ufanismo, que é uma outra coisa que me chama a atenção, que é diferente do que eu vi ao longo da minha vida na história da igreja. Não tem aquele ufanismo de estamos fazendo uma reforma. Eles simplesmente começaram a se sentar juntos e estudar. Sem proclamação de que estamos fazendo, ou sem apontar esse é o caminho, ou sem gritar para a igreja dizendo precisamos. Não, estão simplesmente fazendo. E estão fazendo. Uma outra coisa que tem me chamado a atenção no mundo. Tem me chamado a atenção no mundo o número de movimentos de contra-reforma que estão surgindo no mundo. No mundo da igreja. Tá? Dentro da igreja. O que eu chamo de contra-reforma? Pseudo-reformas. Reformas fora do padrão. Reformas cujo centro da atenção da reforma não é aquele que estava previsto na mensagem profética. Então surgem reformas voltadas exclusivamente para a saúde como um fim em si mesma. Não como uma reforma de saúde que ancora o discernimento entre a verdade e o erro. Mas uma reforma para a saúde voltada para a reforma para a saúde. Como se ela fosse a atenção e o fim em si mesmo. Contra-reforma. Isso não é a mensagem profética. A mensagem profética é precisamos de uma reforma de saúde que ancore a reforma que veio antes, que é a reforma espiritual. Por causa da necessidade de discernir entre a verdade e o erro, eu preciso de um suporte, uma modificação no status de saúde, porque só ele vai corrigir o discernimento. Só ele vai possibilitar a ação e a audição da voz do Espírito de Deus. Qualquer reforma que não tenha esse foco, não é de Deus. Mas tem várias surgindo no mundo. Outras reformas interessantes surgindo no mundo, reformas doutrinais. Precisamos de nova luz e de luz ampliada. E na carona de uma fala verdadeira, que a luz da profecia é ampliada e que a luz do conhecimento é ampliada, vem novas verdades surgindo no mundo. Na carona disso, outros elementos de reforma, que são reformas que retiram o foco da pessoalidade do Espírito Santo. O que também me retira do foco de Joel 2, que é a manifestação completa do anjo do Senhor na apresentação da chuva serôdia. Essas coisas, paralelamente, estão acontecendo no mundo inteiro, nos mesmos lugares onde as reformas se implantam. O que é isso? Contrafação. O que é isso? Demonstração clara de que tem alguém prestando atenção, de que tem pessoas se levantando para estudar e pessoas se levantando para mudar a sua própria vida. Satanás não vai assistir essa cena e ficar de braços cruzados. O que ele faz? Cria outras reformas e outros modelos no paralelo para alinhar pessoas numa pseudo-reforma. Isso também estava na profecia. No momento em que se visse esse movimento começar a acontecer, se veriam também os falsos profetas se levantando. Nessa mesma dimensão, vem a advertência. Deus está falando o que eu respondo, como eu respondo e para que direção eu vou. Esse é o contexto do mundo em que vivemos hoje. E estamos vivendo ainda o tempo de tranquilidade, o tempo de bonança ou tempo de paz. Você ia falar? Eu queria só acrescentar aí, eu não sei se acrescentar, mas também estou vendo já há algum tempo, não de forma tão clara como você que viaja mais, obviamente, mas eu tenho visto pregadores de outras denominações Pregando a verdade de uma forma e com uma sinceridade, irmãos, que a gente pouco vê na nossa denominação. Sim. Segundo, pelo menos eu conheço assim de documentários de vídeo e tal, pelo menos 2 ou 3 igrejas, também fala no Brasil, na América, igrejas evangélicas que se converteram, estão guardando o sábado, é claro que se desligaram da organização deles, e que adotaram o Espírito de Profecia, e que chamam o Espírito de Profecia como servo do Senhor, e estão fazendo a reforma. Irmãos, isso é tremendo. Isso começa a acontecer. Eu não sei dizer para vocês, como acho que ninguém pode dizer se é reforma ou contra a reforma. Sim. Só Ainda Deus não vai dá poder pra dizer olhando para o coração de cada um deles. Mas a sinceridade dessas pessoas, desse pregador, aqueles que tiverem chance, coloca no YouTube, Paul Washer, sermão chocante. Irmãos, são as pedras pregando. Ele com certeza não tem a consciência do que ele está falando. Mas ele é tremendo, irmãos. É a nossa mensagem. Ele só não sabe disso. Incrível. E outros. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Aproveitando o novo Papa, não sei se o irmão lembra, ele achou na internet que você pode nascer na igreja, se batizar na igreja, casar na igreja,
morrer na igreja, quando ressuscitar, está na porta do inferno. Isso é o Papa falando isso. E a mensagem é verdadeira. Absolutamente verdadeira. Absolutamente verdadeira. Absolutamente verdadeira. Continuando, mais um texto aqui. Para o abatido Israel, apenas um remédio sobrava: o abandono dos pecados. Voltar-se para Deus de todo o coração. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra. Deus não pode abençoar os homens em suas terras e rebanhos quando eles não usam as bênçãos recebidas para glorificá-lo. Ele não pode confiar seus tesouros àqueles que os empregam mal. Devem devolver o dízimo de todas as suas posses e ofertar daquilo que ele lhes tem outorgado. Acaso retornaremos a Deus e com o coração agradecido lhe apresentaremos nossos dízimos e nossas ofertas? O Senhor nos apresenta esse dever com tanta clareza que, se negligenciarmos o cumprimento dele, estaremos sem desculpas. Ele deixou seus bens nas mãos de seus servos para que sejam administrados com equidade, para que o Evangelho possa ser pregado em todo o mundo. Há alguns princípios vitais nesse texto que a gente passa por alto em um monte de aplicações nossas. Quando o princípio da equidade é manifesto como aplicação do modelo de Deus, o que é equidade? É se cada um no seu cantinho dá o seu pouquinho posto em alinhamento, vira um pocão para todos, porque ele é distribuído com equidade. Essa é a única razão diretiva para se ter organização, para a gente não ser congregacionalista. Por que a igreja adventista não é congregacionalista? Ou seja, não tem congregações isoladas com administração específica em cada congregação, embora haja congregações no mundo incentivando e querendo fazer isso. Por que a igreja adventista não é congregacionalista? Por causa desse princípio. O princípio da igreja adventista é equidade. Remuneração isonômica. Ou seja, você trabalha com equidade no país inteiro. Distribuição isonômica. Você trabalha com processo evangelístico por bloco. E é curioso, porque algumas das coisas que estão sendo discutidas hoje na organização, e aí em níveis superiores da organização, é uma remodelação do sistema inteiro da organização adventista para fazer frente a algumas coisas que estão se tornando ineficazes por causa da equidade, da ausência de equidade. Uma discussão que corre pela instituição inteira no Brasil hoje é a renovação do sistema educacional adventista pela centralização dele. Embora a gente saiba, estatisticamente, que toda divisão de campo ela é tremendamente benéfica para a ampliação da pregação do Evangelho, porque você está mais perto do campo. O número de pessoas vai crescendo no mundo e, portanto, você tem que estar mais perto do atendimento pastoral diretivo. Para alguns sistemas da organização adventista, isso é tremendamente deletério. A educação é um deles e a publicações é outro deles. E hoje há uma corrente muito forte dentro da organização inteira, no Brasil e fora dele, discutindo sobre a recentralização do sistema educacional. Continuar os processos de divisão de campo, no sentido de você ampliar a parte ministerial dele, porque isso é eficaz. Cada vez que você divide um campo, você dobra o número de membros, nos 3 ou 4 primeiros anos. Mas o inverso acontece com a educação, por exemplo, e com os céus, por exemplo. Cada vez que você divide um campo, você reduz em 20% ou 30% a eficácia do sistema. Isso é equidade, é o que está nesse texto. Curiosamente, é o que está no texto profético. A estrutura de equidade, ou seja, o modelo centralizado no sentido de você tornar equânime todo o processo, é a subsistência do sistema. E estava escrito no texto profético desde a origem. Tanto no que diz respeito à doação, a forma como eu dou os dízimos e ofertas. Por isso o texto dizia, trazei todos os dízimos aonde? Na casa do Senhor. Para que haja o quê? Mantimento. Percebe? Há um desenho aqui. Eu não trago porque Deus precisa disso. Eu trago pelo quê? Porque eu preciso disso. Entenderam? Não é Deus quem precisa. Ele resolveria a coisa num piscar de olhos. Não é Ele que precisa, sou eu que preciso. E quando eu faço o processo de acordo com a orientação profética, o que acontece? O processo se distribui de forma harmônica. Por que a igreja adventista é a que mais cresce, em termos de processo evangélico no mundo? Por causa disso. No sentido de abordagem equânime de crescimento, ela cresce por isso.
Só cresce mais do que a gente em booms fenomenais quando você tem uma situação pontual de uma inversão de pregação de troca, de barganha. Aí você tem uma igreja que cresce e faz um boom. De vez em quando surgiu. Há alguns anos atrás surgiu a Universal, teve aquele boom enorme. Há um tempo atrás surgiu a Renascer, teve aquele boom enorme. Mas todas baseadas no quê? Num processo de troca. Quando o processo de troca cai no seu descrédito, o que acontece? Se estagna o processo e você para de ouvir. Vai sumindo, sumindo, sumindo. Você vai parando de ouvir. O fenômeno desaparece. Mas se você olhar o crescimento constante e o processo consolidado como crescimento constante, ou seja, você não só cresce em número, mas você cresce estruturalmente, você só tem uma igreja, além da católica, que consegue fazer isso. Que é a igreja adventista. E está aqui, na mensagem profética, por que isso aconteceria. Isso também é parte do modelo de advertência. Como é que eu estou trabalhando individualmente essa questão? Eu estou olhando para o sistema e querendo eu coordenar o sistema. E eu não estou dizendo que o sistema é perfeito e nem que as pessoas que estão lá são perfeitas e nem que as aplicações seguem o modelo profético de forma perfeita. Independente de qual é a minha responsabilidade como membro. Eu tenho que ser perfeito e fiel. Então, essa coisa de individualismo, que é fruto da pós-modernidade, fruto da reinterpretação do texto profético pessoal e não profético, é uma das advertências que está aqui no modelo. Porque Israel também fez isso nos seus dias. Israel reteve a mão e começou a direcionar o que ele queria fazer. Isso é parte do desenho do pecado de Israel e, curiosamente, é parte do desenho do pecado da atualidade. Nunca isso foi tão forte como nos últimos 15 ou 20 anos, no mundo inteiro. O processo de individualismo, ou seja, eu definir o que eu vou fazer com as coisas e eu querer direcionar quem está certo e quem está errado nas coisas, no sentido de, já que está errado, eu vou fazer lá e você que se exploda, no sentido de, não vou mais manter a minha fidelidade. Isso é parte da advertência do tempo em que vivemos. Está aqui no desenho da história de Joel. Ali, depois aqui. Cada vez que você abre um campo, se você olhar estatisticamente, a membresia do campo dobra a cada 3 ou 4 anos. Ou seja, o número de membros para a igreja aumenta exponencialmente. Porém, os sistemas que não dependem de membresia, porque são, de certa maneira, empresas, são empresas com o foco de pregação do evangelho, mas eles são empresas no sentido da forma de manutenção. A igreja não é uma empresa. A igreja vive exclusivamente da presença dos seus membros. Mas uma escola é uma empresa. Publicações é uma empresa, tem uma gráfica atrás, você tem que produzir, tem custos, tem operacionais, hospitais são assim, clínicas são assim. Cada vez que você operacionalmente divide esses ferramentais, que são empresas, você quebra o princípio da equidade. Por quê? Se você diminui o número de pessoas de subsistência daquilo, portanto a equidade diminui na mesma dimensão. Então, ou você volta ao modelo de centralidade, aí você tem uma distribuição equânime. Por quê? É fácil observar isso. Pega o estado de São Paulo. Se eu pegar o estado de São Paulo e olhar para a educação, onde é que a educação sempre vai ser forte? Tem alguma dúvida de onde ela sempre vai ser forte? Não, pega o estado de São Paulo, só o estado de São Paulo. Onde ela sempre vai ser forte? Não é na região sudeste. Onde ela vai ser forte? Só num lugar. Capital. Nunca vai faltar aluno na capital de São Paulo. Sim, na região sudeste da capital, lá do estado, né? Lá sempre vai ter. Agora, onde nunca vai ter aluno sobrando? No interior. Mas eu preciso pregar o evangelho aonde? Nos 2 lugares. Só tem um jeito de fazer isso. A distribuição precisa ser como? Equânime. Quando você divide as estruturas, o que vai acontecer? O interior vai arrefecendo em caixa, porque é natural. Você não tem demanda. Não tem demanda suficiente para. E o que vai acontecer com a capital? Vai sobrar caixa e não tem aonde aplicar. Isso é natural. Só que como você dividiu e a administração é estanque ao local, o que acontece? O natural acontece. Você vai achar um lugar para investir o seu capital. Você tem que achar, porque está sobrando capital, o que você tem que fazer? Então aí você vai começar a criar coisas para investimento. E essas coisas são criadas até legítimas, porque as pessoas estão com o dinheiro ali e precisam criar coisas legítimas para fazer. Só que essas coisas legítimas não são as urgentes. Não são as necessárias quando eu olho o campo inteiro. Isso é equidade. É a mesma coisa como o IASP. O IASP precisa de dinheiro. O IASP não a escola, o IASP igreja. Precisa de dinheiro. Precisa, óbvio que precisa. Se você tem uma igreja de 1.000 membros, 1.200 membros, você precisa de dinheiro. A pergunta é, precisa de todo o dinheiro que está aqui? Aí é uma outra pergunta.
Percebeu? Uma coisa é, precisa de dinheiro? Sim, qualquer lugar precisa de dinheiro. Você não mantém uma igreja sem dinheiro. As pessoas estão lá. Ou você vai ao banheiro e não precisa de dinheiro quando vai ao banheiro. O maior dinheiro de um banheiro qual é? Papel. O segundo maior dinheiro do banheiro é água. E o terceiro é luz. Você precisa de dinheiro. Tem que manter a estrutura. Tem bancos, tem equipamentos, tem música, tem evangelismo. Tem uma série de coisas acontecendo na igreja local que precisam de dinheiro. A principal delas qual é? Está nos fundos da igreja. Departamentos infantis. E dentro da igreja, jovens. São as duas coisas que a igreja mais precisa de dinheiro. E é a que menos vai, mas tudo bem, é uma outra discussão. Tá? Precisa de dinheiro? Precisa. Agora, precisa de todo o dinheiro que está lá? Não. E porque ela não precisa de todo o dinheiro que está lá, acontecem dois fenômenos numa igreja. Quais são esses fenômenos? Ou eu retenho, porque não precisa, ou porque eu acho que não precisa. Ou eu redireciono para o que eu acho que precisa, sem processos equânimes no direcionamento. Essa é uma advertência interessante para a gente começar a pensar. Por quê? Não falta dinheiro. E a prova de que não falta dinheiro, sabe onde está? Está aqui, ó. Você mede a quantidade de capacidade de uma igreja por aqui. Porque essa aqui me diz o quê? Quanto a igreja ganha. Essa é direta. Então você mede aqui. Aonde você mede a espiritualidade da igreja? Nos dízimos? Não. Não é nos dízimos. No dízimo você mede a fidelidade da igreja. Mas a espiritualidade da igreja você não mede no dízimo. Você mede na segunda parte. Porque a segunda parte é livre, ela não é obrigatória. E por não ser obrigatória, é ali que está a espiritualidade de uma igreja. É na oferta. É o que eu acabei de ler no texto. Então são algumas coisas para a gente pensar nesse desenho da advertência de Joel, capítulo 2. Fala, pastor. Neto? O senhor ia falar. Já não são mais. Já não são mais. As igrejas que mais crescem como booms potenciais são os pentecostais de natureza estruturada. Então, tipo Universal, outras igrejas dessa natureza, crescem e depois estagnam quando a credibilidade cai. Mas no contínuo, se você for olhar no mundo, quem no contínuo está crescendo e crescendo sempre, são as igrejas estruturadas de base. Diga. Repete para mim o texto que o senhor leu aí, toda essa discussão, essa explicação que o senhor deu, a partir de... Signs of the Times, 13 de janeiro de 1890, comentário da lição da Escola Sabatina. Signs of the Times, Sinais dos Tempos, 13 de janeiro de 1890. Esse é o texto, está no comentário da lição, comentário de Ellen White da lição dessa semana. Não, no comentário de Ellen White. Na lição de domingo, comentário de Ellen White da lição de domingo. As Bíblias também junto, falou? Aí eu falei uns 3 ou 4, aí qual deles você está falando? É por isso que eu pedi a oportunidade. Então depois a gente pontua lá. Mais 2 textos para a gente finalizar. A questão que acontece com Israel no processo de retorno a Deus. Tem um texto no comentário que diz assim: aquele que jejua com verdadeira tristeza pelo pecado, jamais buscará exibir-se. Primeiro texto interessante que chama atenção. E aí vem um segundo na sequência. O objetivo do jejum que Deus nos convida a fazer não é afligirmos o corpo pelo pecado do coração, mas o ajudar-nos a perceber o caráter ofensivo do pecado, humilharmos o coração diante de Deus e recebermos sua graça perdoadora. Sua ordem a Israel foi: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Portanto, o jejum não é uma moeda de troca, não é martírio do corpo. Jejum é o quê? É um processo de profunda reflexão sobre a natureza do pecado e a minha comunhão com Deus. E o jejum só está para quê? Para aliviar a mente da carga do processo digestivo. Portanto, ele me coloca em condição de comunhão precisa com Deus, porque não há nada interrompendo esse processo. É para isso o jejum. Não é martírio, não é troca, não é martirização do corpo. O jejum é comunhão. Portanto, qualquer outro motivo pelo qual se faça jejum está fora do padrão. Assim como no processo anterior, que diz respeito à minha forma de
uso dos bens tem um protocolo, a forma de uso do meu corpo também tem um protocolo. Portanto, a reforma para a saúde não tem a ver com beleza. Não tem a ver com estética. Tem a ver com o quê? Discernimento da vontade de Deus. Embora eu tenha efeitos colaterais no prolongamento da vida e na qualidade desse prolongamento, isso é efeito colateral. Isso é a bênção resultante de. Mas não é por isso que se faz. Se faz por outro motivo. Se faz porque eu preciso ter discernimento da palavra de Deus. Aí vem o texto das provas. As provas nos sobrevêm a todos para nos levar a examinar o coração, para ver se está purificado de tudo que contamine. Então, quando vem a prova, não necessariamente eu estou em pecado, mas a prova vem para eu examinar o coração para ver se ainda há algo para ser purificado. Se não há, para que serve a prova então? Toda pessoa salva precisa ser participante dos sofrimentos de Cristo, a fim de poder participar da sua glória. É pela prova da nossa fé que ganhamos força espiritual. Por quê? O que vem pela frente é pior do que aqui está. Então a prova vem hoje como maneira de eu fortificar o processo. É como você faz no condicionamento. Condicionamento físico faz para quê? Para que quando eu precisar lançar mão desse condicionamento, ele está ali. Eu não faço porque eu preciso hoje. Eu faço porque eu vou precisar da reserva para lançar mão dela. Idem aqui. Condicionamento espiritual acontece por isso. A prova vem para isso. Para fortalecer o coração daquele que vai enfrentar uma prova maior no futuro. E aí vem a imediata relação com as cenas do grande juízo, do grande dia de Deus. O Senhor, por meio do profeta Joel, prometeu a manifestação do Espírito, do seu Espírito. Joel 2:28. Essa profecia recebeu cumprimento parcial no derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas atingirá seu pleno cumprimento na manifestação da graça divina que acompanhará a obra final do Evangelho. Portanto, a pregação final do Evangelho não é um ato humano. O mundo saberá que Deus é Deus e que Cristo está voltando não por uma pregação humana. Mateus 24:14 não é cumprimento humano, é cumprimento divino. É bênção e milagre. Mateus 24:14 é cumprimento de milagre. A minha missão hoje, enquanto Mateus 24:14 não acontece, qual é? É proclamar o Evangelho de que Cristo vai voltar, mas baseado em quê? Em duas questões. Aceitar o domínio do Espírito Santo na minha vida, para a reforma que eu preciso fazer nela, e preparar a minha vida para esse dia do derramamento do Espírito Santo. Então, como é que eu prego o Evangelho hoje? Eu prego, em primeiro lugar, pela minha vida. E em consequência da minha vida, eu serei chamado a falar, porque você é diferente dos demais. Às vezes a gente inverte essa história e a gente descuida do processo da vida e se concentra no processo de pregar. O processo de pregar está ali. Ele não está excluído dali. Mas a principal pregação a que somos chamados hoje, em testemunho ao mundo, para fazer, é a mudança radical do nosso sistema de vida. Porque a mudança radical no sistema de vida chamará a atenção do mundo para perguntar por quê. E aí eu estarei pronto a, em qualquer tempo e em qualquer hora, dar razão da minha fé. Isso é interessante no texto de Paulo. Quer dizer, há mais do que chamado para pregar, eu sou chamado para quê? Estar pronto para sempre dar razão da minha fé. Como é que eu vou dar razão da minha fé se ninguém a vê? Sabe, ninguém vai chamar a minha atenção para perguntar por que eu sou diferente se eu não sou. Eu estarei pronto para dar razão da minha fé se eu tiver essa fé. Se eu não tenho, as pessoas olham para mim e eu sou só mais um. Só mais um no meio. Não tem nada diferente. E é exatamente porque Israel não tinha nada de diferente dos demais, é que os demais acharam que tinham poder para invadir Israel e invadiram. Ou aquilo que a gente achava que eles eram diferentes, não, eles são mortais como qualquer um. Eles passam pelos problemas que qualquer um passa e têm as mesmas coisas que todo mundo tem. Portanto, podemos ir lá e atacar Israel, que a gente tem boa riqueza para pegar de lá. Aquelas lendas do passado devem ser só lendas. Eles não têm esse Deus que todo mundo acha que tem. Assim aconteceu com Israel. Assim acontece hoje. É o mesmo processo, mesma dimensão. A ausência de meios ou influência de alguém cujo nome está registrado nos livros da igreja significa roubo a Deus. Vou repetir o texto. A ausência de meios ou influência de alguém
cujo nome esteja registrado nos livros da igreja, significa roubo a Deus. Percebe que roubo a Deus não é só o que eu faço nos dízimos, nas minhas ofertas. Roubo a Deus é quando eu tenho uma influência para exercer e não a exerço. Estou roubando a Deus, porque Deus me mantém vivo para quê? Para exercer influência. Todos devem tomar o jugo de Cristo e levar suas cargas, velando por aqueles pelos quais devem dar conta. A cada cristão é dada a sua obra. Ninguém está isentado. Mas aqueles que não são diariamente convertidos para o uso do mestre, desonram a sua profissão de fé. Qual é a advertência, então, do texto de Joel? Para onde a gente vai? O que é essa proclamação de Deus? É o invocar do nome que aparece lá na lição de quarta-feira. Esse invocar do nome de Deus é a manifestação clara de que eu estou aguardando esse tipo de Deus. Como é que eu aguardo? Cristão de mala pronta, cristão modificado. Então, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isso é uma atitude de espera. Isso não é um sonho para o futuro. Isso é a vida de alguém que vive esperando. Vive esperando não como um sonho hipotético que vai acontecer em algum ponto do futuro. Não. Ele vive esperando com a modificação necessária, como se ele fosse voltar quando? Hoje. E isso chama a atenção dos outros, porque ninguém vive assim no mundo hoje. As pessoas no mundo hoje vivem o quê? Vivem planejando para o seu futuro. O cristão deveria fazer a mesma coisa, só que o planejamento dele é outro. Ele muda a vida dele hoje, porque o futuro já chegou. Para ele hoje. Ele não conhece o dia de amanhã. Então, isso muda a perspectiva de vida das pessoas no mundo. E aí vem, qual é o refúgio final para a aprovação de Deus? Só tem um, não tem dois. O único refúgio, a única salvaguarda para sobreviver o que vem pela frente é estar ancorado, depositado, descansado em Deus. Não tendo isso, a prova virá, o processo acontecerá e eu vou ser contado no grupo de baixo. Então, a dimensão da lição dessa semana é uma advertência, uma chamada de atenção de Joel para uma coisa que para mim é fantástica: a grande paciência e misericórdia de Deus em esperar. Esperar cutucando, esperar divertindo, esperar falando, mas esperar. Só que essa espera tem tempo para acabar. O que eu espero em Deus é que a gente tenha consciência da urgência do tempo em que a gente está, das necessidades que essa urgência impõe e da forma como as modificações têm que ocorrer se a gente quiser ser contado naqueles que aguardam com felicidade e com ansiedade a chegada de Cristo e não com a tranquilidade de um mundo que vai de mal a pior. Que Deus abençoe vocês e a minha, que eu espero para todos nós. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida, pela oportunidade que temos do conhecimento da Tua Palavra, pela oportunidade das advertências feitas ao Teu povo no passado, que de certa maneira nos pegam com tranquilidade hoje, como perspectiva de que possamos nos livrar dos sofrimentos que ainda vêm pela frente, não por não passarmos por eles, mas por termos a certeza da manutenção e da proteção que vem do céu. Dá, Senhor, que essa perspectiva de alegria e de expectativa da Tua vinda possa modificar a nossa vida hoje, produzindo a reforma necessária em nosso coração, a busca cada vez mais constante da comunhão plena contigo e a transformação necessária que seja visível ao mundo de que ainda há a manifestação do Teu amor no mundo de hoje. Dá que essa manifestação se faça presente em nós para que o mundo conheça que somos Seus discípulos. É o que lhe pedimos, com o perdão e com o poder de Cristo. Amém. Amém.